Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar, marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para conferir. Saudações em Cristo Jesus, nosso amado Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou esse universo infinito. Nós chamamos de Deus. Chama a Ele o nome que você quiser. Ele é um Deus único, um Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Se você está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo. Mas não esqueça de escrever aí na nossa página da internet. Nós não somos uma religião, não. Não somos uma igreja, nem casa espírita. Mas nós pregamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Por que na luz da doutrina dos Espíritos? Porque não tem preconceito. Nós somos o grupo ecumênico do caminho do amor. Se somos ecumênicos, não podemos ter preconceito, porque o Mestre Jesus não pregou nenhum preconceito, nenhuma igreja, porque a igreja, a religião, é a fonte do preconceito. Nós estudamos vida além da vida. Estamos estudando as obras de André Luiz, que ele passa para nós o mundo espiritual. O que acontece no mundo espiritual, vida além da vida. Você sabe quem é você? De onde você veio? Para onde você vai? O que é que você está fazendo aqui? Se você está pela primeira vez conosco, entre, estuda os nossos estudos, nós explicamos aí. Nós temos o canal dos deficientes físicos, 7 passos para renascer para uma vida melhor. Nós explicamos. Aí você vai entender quem é você, de onde você veio, para onde você vai e o que é que você está fazendo aqui. Estudamos nosso lar completo. Para quem não sabe, nosso lar já tem filme, viu? Agora estamos estudando o segundo livro da série de 13 livros didáticos. Nós estamos no segundo, que é Os Mensageiros. E já tem filme também. Os Mensageiros, o nosso lar 2. É necessário que você estuda. É necessário que você aprenda, porque você vai morrer. Eu vou morrer. Agora, nós precisamos aprender a desencarnar, porque nós somos espírito, nós somos eternos. Este corpo, ele é imortal. Aí ele está ordenado. Ele foi julgado e vai morrer. Mas esse que está falando é espírito. Nós somos eternos, somos imortal. Estuda os nossos estudos, ouça as nossas palestras no YouTube, no Facebook. Nós fazemos estudo no Facebook. Em casas, nos convida, nós iremos. Hoje nós vamos gravar o capítulo 23 dos Mensageiros. O capítulo 23 é como que nós vamos fazer uma repercussão de alguns capítulos anteriores. Lembra que André Luiz, Vicente e Aniceto, eles estão num pronto-socorro que fica no meio de um umbral grosso. Esse é um pronto-socorro de ajuda nas trevas. Ele é alinhado com o nosso lar. Por isso que é o ponto de passagem, de pousada para os nossos irmãos do nosso lar. É caminho para o plano físico, para a Terra. Lembramos que o nosso lar fica a 50 quilômetros acima do Rio de Janeiro. Então, eles estão descendo para ir para lá. Ali eles pararam. Quando Aniceto, então, que ele estava preparando para continuar a viagem, né?
que ele ia viajar à noite. Aí o administrador do grupo, né, que é o Alfredo, falou: olha, Aniceto, eu não tenho condição de interferir no seu trabalho, mas não por você, mas por esses dois, porque os nossos aparelhos estão registrando uma grande tempestade magnética. Lembrando que nós estamos no ano 1940, é a Guerra Mundial. Então está havendo um ataque nazista na Europa muito sangrento. Então a energia dessa guerra então forma uma tempestade magnética. Fica aqui, amanhã eu arrumo para você o nosso carro e ele vai te levar você até onde é que ele pode ir. Vai adiantar bastante. Enquanto isso, fica aqui, vamos ajudar nós a fazer o tratamento que temos que fazer. Então aí André Luiz e Vicente ficou sabendo do passe de sopro, né? Aquele passe que, quando é muita gente, né? Então assopra, é um passe coletivo. E ele então explica o que é o passe de sopro, o que é o passe magnético. E então eles estão numa ala onde tem 400 débeis mentais, são completamente alienados. Então aí nós gravamos a história de alguns, né, muito interessante, inclusive daquele um que está há 60 anos, que foi desencarnado. Para ele parece que foi ontem que ele foi internado. Foi internado. Então ele pede para o Alfredo: por favor, me libera para mim voltar para casa, porque eu tenho muito o que fazer na minha fazenda. Tenho muito escravo. Embora eu pague o Garcia com um salário bom para ele cuidar, mas os filhos, a esposa, estão tudo preguiçosos, eles não ligam para isso. Lembra-me, nós estamos em 1940. A escravatura terminou em 1813 de maio de 1988, mais quase 60 anos. E ele ainda, para ele foi ontem que ele entrou aqui. Então está completamente alienado. Terminando aquele local, ele disse a André Luiz que seguiram uma alameda, né, todo cheio de arvoredo, até que começou a diminuir a luz. Claro, né? A luz é bem maravilhosa, né? A relva, o vento vai falando, de repente começa a escurecer. Foi escurecendo, escurecendo até tornar treva. Quando eles entraram naquela ala, estava completamente escuro e silêncio. Parecia cemitério, velório. Não, porque velório todo mundo conversa, né? Parecia cemitério à noite. Aí, André Luiz conta, porque às vezes você pode dizer, mas como é que estava escuro? Como é que ele viu a pessoa vir entregar o aparelho? É porque o espírito ele enxerga no escuro, viu, meu irmão? O espírito não tem treva para impedir, não. O espírito anda no escuro, enxerga no escuro, como que a luz, como se tivesse luz. É como um animal. O animal não anda de noite nas matas e não tropeça, não bate em nada, por causa ele enxerga no escuro. Ele pensa que um daqueles servidores entregou a ele uma maquininha. Então, quando vê, a mente mentaliza, né? Focaliza. Aí ele então explica: olha, isso aqui, essa máquina, ela emite luz. Então, como ali é um lugar de silêncio, não pode ligar para... Ele diz: aqui tem mais ou menos 2.000 pessoas internadas, espírito. Então, como é que pode, né? Falar. Então ele fala, com esse aparelho eu coordeno o trabalho dos trabalhadores, que são 80 trabalhadores que estão trabalhando aqui. Aí, então ele aciona um botão, acende algumas lâmpadas. André Luiz e Vicente ficam perplexos. Aniceto não, porque estava acostumado, né? Ele olha, segundo André Luiz, segundo os seus olhos, tinha mais ou menos 3 quilômetros de comprimento aquela ala. Camas de 30 a 40 centímetros do chão, que sumia de vista. E ele percebia que todos dormiam.
Poucos dormiam com as pálpebras fechadas, outros estavam com a expressão de terror, de medo, o rosto cadavérico, com os olhos estatalados, envidraçado, percebia no rosto dele o olhar de terror, como alguém que estivesse passando um pesadelo terrível. Aí ele explica, André, aqui tem quase 2.000 internados, 1.600 dormem. Eles recebem, desculpa, ele recebe tratamento líquido uma vez por dia. Os 400, alguns recebem o passo de sopro, outro recebe caldo, passe magnético e remédio, que o remédio é na água fluidificada. Aí, André Luiz, então, nós contamos, porque nesse capítulo nós estamos fazendo uma reflexão para você meditar, menina, você se preparar, você saber quem é você, o que é que você está fazendo aqui, para onde você vai. Agora, o céu e o inferno, do outro lado, depende do que você faz, do que você pensa, porque nós fazemos o que nós pensamos. Palavra de Jesus, vós sois o que você pensa. Tenha cuidado no que você pensa. Então, André Luiz, como médico, né? Então, viu uma pessoa perto dele, ele abaixou para examinar. Então, ele percebeu que aquela pessoa respirava normalmente o calor, mas os nervos dele estavam rígidos, como alguém que estava petrificado por causa do medo. Ele assustou, levantou, assustado. Aí Alexandre disse, André, a maioria desses aqui são pessoas incrédulas, pessoas materialistas, que viveram a sua vida dizendo que a vida não existe vida após a vida, que a vida é do berço ao túmulo, morreu, acabou. Você sabia que tem um capítulo nesse Eclesiastes que fala isso? Capítulo 9, por isso que as igrejas são incrédulas, porque elas seguem esses capítulos, porque as igrejas preferem seguir o capítulo que é contra a verdade, mas elas não seguem o capítulo 12, que é o contrário do capítulo 9. Se você tiver curioso, nós estamos sempre falando disso. No nosso estudo Renascer para uma Vida Melhor, nós explicamos isso aí no 7 Passos. Aí então, Aniceto aproxima de Alexandre. Você percebe, minha irmã? Percebe como os espíritos evoluídos, ele respeita, tem o livre-arbítrio. Percebe? Aniceto é um espírito, que ele já falou várias vezes, que ele é da colônia Alvorada Nova. É como a mãe de André Luiz, como a nossa irmã Ismália, né? Que ela é de uma colônia bastante evoluída. Nas folgas dela, ela vem para cá, para ajudar para trabalhar, porque esses espíritos eles não descansam, não. Na hora de folga, eles carregam pedra, é assim que eles fazem. Aí, Aniceto, então, sendo esse espírito tão evoluído, aproxima de Alfredo e fala assim, você permite que eu leve eles para visitar mais algum enfermo? Percebe? Ele pede autorização, por causa de quê? Ele pode dar ordem, mas ele respeita porque o presidente daquele lugar, o comandante daquele lugar é Alfredo. Então, um não passa na frente do outro. Não é como nós, né? Que estamos sempre procurando puxar o tapete do outro. Aí então, lembramos daquela senhora que André Luiz olha, ela está com os olhos vidrados, com aquela expressão de horror, como que estivesse contemplando algo muito terrível. Aí Aniceto fala, Aniceto não, Alfredo fala, André, concentra o seu pensamento na mente dela. E ele então vê aquela cena, né? Daquele senhor rastejando no assoalho, completamente bêbado, e ele clama para ela, Ana, o que é que você colocou na minha bebida? Eu estou sentindo muito mal. Ela disse, é porque você vai morrer.
Não, não faça isso. Você lembra dos nossos filhos? Eu, eu, eu vou redimir. Me perdoa. Eu vou voltar a ser o que eu era antes, para nós cuidar dos nossos filhos. Agora é tarde. Eu nunca vou te perdoar. Me perdoe, pelo amor de Deus. Que Deus não existe. E então deferiu várias pancadas de martelo na cabeça dele, que ele nem gritou. Depois André Luiz vê que ela carrega num carrinho de mão, coloca até uma estrada de ferro, coloca a sua cabeça com o pescoço no trilho, para a hora que passasse o comboio de trem, né? Então completaria, então tirava toda a prova que ele foi assassinado. Seria um bêbado que dormiu na estrada de ferro, o trem atropelou. Mas quando ela voltava com o carrinho, a hora que ela entrou dentro do quintal, ela percebeu que um bando de espírito trevoso, parecendo sombra com as vestes negras, avançaram sobre ela. Ela então começou desesperada e começou a gritar por socorro, me ajuda, me ajuda. Mas aqueles espíritos a envolveram. E agora ela continua vendo aquela cena. Então é isso. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. O que você faz? Aquela senhora tinha certeza que ninguém ficou sabendo. Que aquilo aí ia passar, aquele crime que ela cometeu, ninguém ia ficar sabendo. Ele ia ficar como um bêbado que deitou, que caiu na estrada de ferro e o trem passou por cima dele. Mas o plano espiritual, ninguém esconde nada. Então, se você procura a se corrigir, procura andar no caminho reto, lembra que o Senhor Jesus nos esclareceu, nada que é oculto que não será descoberto. Propaga a sua luz no mais alto, para que todo mundo possa ouvir, mas faça o bem, prega o amor. Minha irmã, meu irmão, segue o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos libertou dessa escravidão religiosa, da lei do pecado e da morte, a igreja que distorceu tudo. O Senhor Jesus, por misericórdia, desceu da sua glória, se fez homem para sentir, não para ele sentir, para nós perceber. Veja que no final ele diz, no mundo tereis aflição, tenha bom ânimo. Acredita, eu venci, você poderá vencer também. Porque se você permanecer firme até o final, como disse o nosso irmão Paulo, né? Quando ele ia ser decapitado, né? Ele está ali no tronco esperando o soldado decepar a espada e cortá-lo e decapitá-lo, e ele espera um pouco e o golpe não sucede. Ele pega, para, ora, o soldado está tremendo com a espada na mão. Aí ele fala, por que você não cumpre a sua ordem? Você não recebeu a ordem para me decapitar? Aí ele está chorando e disse, Senhor, eu tenho pena de você. Aí apóstolo Paulo disse, você tem pena de mim? Você deve ter pena de você mesmo. Eu venci a carreira. Este é o final da lida. Eu ganhei a coroa. Guardei dentro de mim a fé. É com ela eu estou voltando para casa. Lembra, minha irmã? A morte não existe para quem está no caminho reto. Lembra que esses desmentados, esses que dormem o sono do pesadelo, os dormentes, né? Que nós, capítulo anterior, nós chamamos de os dormentes, agora é o pesadelos. Esses que dormem o sono do pesadelo. Eles têm que ficar até conseguir se libertar. Lá no outro capítulo, nós falamos da viagem espiritual que nós fizemos, que fomos até o pronto-socorro dos religiosos. Lá que o diretor
fala para nós que ali é o suicídio espiritual, porque as igrejas, a religião, sempre deturpa tudo, ela não explica nada, ela complica. Ela treina, prega, faz uma lavagem cerebral. Olha, você vai morrer, vai dormir, vai esperar Jesus voltar, porque o Jesus dela foi embora há 3.000 anos, não voltou até hoje. Nós já vamos entrar no ano dos 2025. Ele não voltou ainda. E quando ele voltar, ele vai desfazer tudo que ele fez. Porque a igreja é sempre assim. Ela sempre está ao contrário da verdade. Estuda os nossos estudos que você vai ficar sabendo de tudo. Leia, estuda os nossos estudos. Escreva aí. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou um administrador desse grupo. Nós somos do grupo ecumênico do Caminho do Amor. Nós explicamos, nós não complicamos nada. Não obrigamos você a seguir nada. O livre-arbítrio é seu. Você é individual. Ninguém vai te representar no final, não, mesmo. Quando chegar aquela última hora, quando o homem, quando a ciência, quando ninguém mais pode fazer nada por você, você vai perceber que ele, Jesus, ele vai estar ao seu lado. Ele não vai deixar você sozinho. Ele é fiel à sua palavra. Ele prometeu que nunca nos deixaria órfãos nem desamparados e que estaria conosco todos os dias da nossa vida. E ele cumpre a palavra dele. Nesta hora ele entra, quebra todos os paradigmas e nos atende da melhor maneira possível. Conheça os nossos estudos e venha comunicar conosco. Caminho do Amor, Francisco Pedro, @hotmail.com. Faça um comentário, faça pergunta. Nós responderemos no próximo. Saudações em Cristo Jesus. Paz, luz e liberdade. Esse é o nosso lema.